Olá, gente. O meu nome é Gabriela. Eu sou uma das integrantes da Batec, né? Eu sou responsável pela área de design. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês um pouquinho sobre design thinking e sobre design. Então, para a gente começar logo, explicando o que que é o design. O design, ele é projetar. Ele significa literalmente projetar. É quando a gente projeta alguma coisa, é design. Seja fazer uma casa, fazer um objeto, qualquer coisa que exija um projeto é design. E o que que é o design thinking? O design thinking, resumidamente, ele é um método que aplicamos dentro do design. Então, hoje eu quero trazer para vocês as 5 etapas do Design Thinking. Como que a gente aplica essas etapas e quão importante elas são. Aqui a gente tem um panorama geral das 5 etapas do Design Thinking: empatia, definição, idealizar, prototipar e testar. E eu vou comentar um pouquinho sobre elas depois. Mas é importante que a gente comece a pensar que o Design Thinking, ele parte de alguns pilares. A gente parte do pilar de quem, o que, como e por quê. Então, a gente tem um projeto e a gente precisa realizar esse projeto de alguma forma. Trazendo para um contexto de professor, talvez alguma coisa assim, seria como se vocês precisassem fazer um plano de aula. Mas vocês não sabem, a única coisa que vocês sabem é que vocês precisam fazer um plano de aula que os alunos entendam, digamos assim. Vai ser esse o nosso problema: projetar um plano de aula que os alunos consigam entender. A gente tem o nosso objetivo principal. E essa parece ser a solução, só que a gente não tem a especificação de como que é projetado isso. E é aí que entra o Design Thinking. Ele vem para explicar detalhadamente o que que a gente vai fazer para chegar nesse resultado. Então, começando pela empatia, a gente utiliza muito o termo insight, que, se a gente traduzir do inglês, significa intuição. Só que, se a gente traz para o nosso contexto, é como se fosse colocar-se no lugar do outro. Então, é quando a gente compreende as dificuldades daquele contexto e conhece essas pessoas, descobre as suas características fortes, né? Ou seja, se a gente for aplicar na sala de aula, seria como se vocês fossem conhecer os alunos de vocês, descobrir quais são as dificuldades deles, conhecer as personalidades daquela turma. E vocês têm que ter um grande conhecimento sobre com quem vocês estão trabalhando. Isso vai ser importante lá no final. Então, por isso que no início, o primeiro ponto, a primeira etapa é conhecer. A segunda etapa é definir. Então, a gente conhecendo aquele contexto, identificamos problemas e agora a gente vai definir um problema-chave. Ou seja, a gente conheceu aquelas pessoas, identificamos que algumas pessoas têm dificuldade de atenção, outras têm dificuldade, sei lá, de alguma outra coisa, e agora a gente definiu que o problema-chave é que eles não conseguem prestar atenção na aula. Então, o problema é, os alunos não conseguem prestar atenção na aula. Ele é o problema-chave, ele é um problema que ele afeta a maioria daquele público que vocês estão trabalhando. E vocês vão vocês vão solucionar esse problema. Então, por isso que para definir é importante conhecer. Quando a gente chega na terceira etapa, nós temos o idealizar, que é o brainstorm. Então, vocês conhecem as pessoas, vocês sabem o problema e agora vocês vão solucionar esse problema. O brainstorm, em inglês, ele significa chuva de ideias. É quando várias pessoas participam de um processo. Você precisa colocar várias ideias em pauta. Analisando essas duas etapas anteriores, você precisa ter várias ideias e nesse momento várias pessoas podem participar. Às vezes a gente não reconhece que talvez não consiga pensar numa ideia tão aplicável e por isso que a gente pede a ajuda de outras pessoas. Muitas pessoas podem participar desse processo. É importante que vocês peçam a ajuda de outras pessoas. Estou com esse problema aqui. Tais pessoas fazem isso, isso, isso. O que você acha que eu posso fazer? E anotar todas essas ideias. E quando a gente vem na parte da prototipação, que é o quarto ponto, a gente vai escolher uma daquelas soluções, né? E agora nós vamos tentar colocar em prática. Então a gente decide qual é a melhor solução de todas aquelas que apareceram, analisando o contexto das pessoas e os problemas que elas têm. E agora a gente vai colocar isso em prática. Definiu lá qual é que vai ser
definiu qual ideia que você acha que é a melhor, você vai escrever aquilo, né, se for um plano de aula, e vai estruturar aquilo, colocar em prática. É a fase onde a gente coloca em prática. Isso seria como se fosse uma versão beta, então é a ideia inicial daquilo dali. Quando a gente chega no quinto ponto, que é a testagem, a gente vai perceber as falhas que essa ideia teve e vamos resolver essas falhas. Então, agora que a gente vai testar, a gente vai ver o que é bom e o que não é bom no nosso projeto, analisando sempre as etapas anteriores. Por isso que é acumulativo o Design Thinking. A gente chega no final com as 5 etapas simultaneamente. Então, a gente passa pelas etapas, mas elas continuam. Elas não vão se fechar daquela forma, elas vão continuar. Você vai continuar levando em conta todo o conhecimento que você adquiriu durante as etapas anteriores. E agora, esse conhecimento vai servir para que você avalie as falhas e os sucessos daquela sua ideia. Então, quando a gente finaliza isso e a gente resolve todos os problemas, a gente chega no problema final, que é a entrega do projeto, né? A iteração é quando está tudo certinho, você não tem falhas e tudo funciona. Mas, de repente, assim, você deve estar pensando assim, mas Gabriela, eu faço isso. Sim, o Design Thinking, a gente aplica ele e a gente não conhece. Por isso que quando a gente não conhece o Design Thinking, a gente pode acabar pulando etapas. E isso prejudica o nosso projeto. Porque quando a gente perde alguma dessas etapas, a gente perde informação. E a gente chega no final com um projeto que não é tão ideal quanto seria se a gente seguisse o Design Thinking certinho. Então é por isso que existe este método. Ele é estruturado para ajudar a gente chegar num produto final com uma qualidade boa do nosso projeto. Então, para resumir, aqui eu tenho essa tabelinha onde tem um resumo sobre cada etapa. A gente tem empatia, a gente tem definição, idealização, prototipação e o teste. Por que é importante o design thinking? É porque, de repente, quando a gente pensa num contexto pequeno, por exemplo, eu fui comer um cachorro quente, digamos assim, e o cachorro quente me deu dor de barriga, eu não pesquisei sobre o cachorro quente, eu não analisei o cachorro quente, eu só comi ele direto e ele me deu dor de barriga. É um prejuízo pequeno, né? Mas quando a gente fala de empresas grandes, a gente está falando de prejuízo de milhões de reais. E as pessoas não estão interessadas em perder milhões de reais. Por isso que a gente aplica o Design Thinking. O Design Thinking, ele vai significar na aplicação o menor o menor número de falhas possíveis. Vocês vão entregar um projeto o máximo perfeito possível, porque vocês vão testar, vocês vão conhecer as pessoas que vocês estão trabalhando e vocês vão ter a capacidade de entregar um projeto realmente bom. Então, em resumo, é isso sobre o Design Thinking. Eu espero muito que eu tenha ajudado. Como um desafio, assim, nos dias de vocês, que vocês possam tentar aplicar o Design Thinking. Talvez vocês estejam já criando algum plano de aula, alguma coisa. Eu gostaria que vocês parassem para identificar esses processos, porque, como eu disse, às vezes a gente faz e a gente não percebe. Então, tentem identificar em todo projeto que vocês forem fazer, tentem identificar essas 5 etapas que eu comentei com vocês. E depois, comparem se um projeto que vocês realizaram, o Design Thinking, que vocês fizeram as 5 etapas direitinho, com um projeto que vocês só idealizaram e colocaram em prática, sem pesquisar nada, sem pesquisar o público de vocês, sem pesquisar, sem definir objetivos, que vocês não seguiram o Design Thinking. Analisem essas duas e vocês vão perceber que o projeto que segue o Design Thinking ele é um projeto muito mais estruturado e tem muito mais chances de dar certo. Então, por isso que ele é tão importante no nosso dia a dia e também na nossa carreira profissional. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu acredito que foi isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje, porque eu não posso estar, né? Mas estou muito feliz de ter participado. E eu espero muito que eu tenha ajudado de verdade. É isso, muito obrigada e até a próxima.